Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo relacionado ao mundo esportivo, principalmente das escolas esportivas. Estou aqui mais uma vez do lado dessa mala sem alça, né? Meu parceiro, meu amigo Luiz Fernando, mais uma vez te aturando aqui. Hoje vamos falar sobre assuntos que a gente gosta muito, porque a gente viaja muito para organizar esse tipo de eventos que nós vamos falar hoje aqui. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte. Você quer levar tecnologia para a tua escola esportiva, não deixe de contratar o sistema Genesis Training. E também da loja do Museu do Flamengo e futuramente da loja do Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos que só vendem lá na loja do museu, tanto do Flamengo, e quando abrir o Museu do Botafogo também, não é isso? General Severiano. General Severiano e lá na Gávea também. Estamos recebendo hoje aqui um grande amigo meu, posso dizer assim. Trabalhamos juntos logo que eu fui trabalhar no Botafogo. Tivemos uma experiência muito boa e depois nem tão boa, mas eu levo um carinho muito grande com esse cara aqui. Ele deve ter ficado um tempo com raiva de mim, chateado comigo, mas faz parte. Mas hoje em dia eu tenho um carinho enorme de estar recebendo ele aqui. O Luiz Fernando daqui a pouco já vai começar a falar mal de mim, vai perguntar se eu era nervoso, se eu sou nervoso. Já ia cortar já, né? Estamos recebendo aqui hoje, na função de gerente de planejamento e operações da CBV, o querido Luiz Augusto Brum. Eu não sei, não lembro, não lembrava falar esse nome, eu tenho que falar Gugu, que é o nosso parceiro. Irmão, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui hoje, é um prazer te rever depois desse tempo todo. A gente se falava por telefone e tudo, chegamos a nos encontrar lá na Oi, na época lá em Ipanema, não foi? Quando a gente estava com o início do Sistema Gênesis. E depois desse tempo todo tá te recebendo aqui pra gente bater esse papo. Porra, obrigado mesmo por ter aceito esse convite aí. Cara, eu que agradeço aí o convite. Sempre é um prazer falar de evento, falar de esporte, falar de futebol, de vôlei, basquete, enfim. Me sinto bem à vontade e pode ficar tranquilo que em nenhum momento a gente ficou com raiva, não. Faz parte do mercado. Faz parte, né? Faz parte do mercado. Aqui, a gente sempre começa com todos os nossos entrevistados da mesma maneira, né? Como aqui a gente tem um canal onde a gente fala pra garotada, principalmente, para o pessoal que tá... Muita gente quer fazer o que você fez, uma parte como jogador no futsal, esse aqui fez no campo. Eu tentei, não consegui nenhum nem outro. Era horroroso. Eu também não consegui, não, tentei. Mas tentou. Mas a molecada tem esse sonho de ser jogador, mas é bacana depois a gente poder ver que a gente escreve a nossa história no esporte, dentro do esporte, de uma outra maneira. Mas como é o início? Aonde você começou? Por que o esporte? Como é que o esporte entrou na tua vida? Qual é a tua formação? Conta um pouquinho pra gente. Então, Sidney, como toda criança, né, tem um sonho de ser jogador de futebol. E comigo não foi diferente. Sou apaixonado por esporte, sempre pratiquei esporte, enfim. E eu queria ser todo sonho de criança e comecei a estudar educação física depois que eu entendia que realmente para mim ser jogador de futebol era uma coisa muito distante, né? A gente começa a ver o funil, né, que a gente chama no futebol, aquele funilzinho. Eu vi que não ia dar e comecei a estudar. Falei, cara, mas eu vou trabalhar com futebol, com esporte de algum jeito. Mas no futebol antes, como é que é esse teu primeiro contato com a bola? Cara, como é que é desde quando escolinha, escola, você tentou futsal? Comecei futsal na rua, jogar na rua. Aí fui pro colégio, Olimpíada do colégio. Um pai de um colega que jogava no Bangu me viu, falou, não, dá pra ir. Aí eu fui, goleiro de futsal, comecei a agarrar. E fui do Bangu, uns 10 anos jogando categoria de base no Bangu, fui pro Madureira, depois joguei na Portuguesa, fui pro Vasco. E chegou um momento que começou a bater futebol, estudo, aquela futebol, hora que estudo, tem que decidir tem que decidir. Eu vi que o falecido Ricardo Luciano, eu lembro como fosse hoje, ele falou, cara, no futebol tem muito igual você e na profissão você vai ser diferenciado. Aí foi aí que eu falei, opa, então eu vou pro lado de cá. Vou estudar, vou me formar e aí eu parei de jogar e comecei a estudar, me formar. Você foi fazer educação física? Fiz educação física, fiz pós-graduação em treinamento, que eu tinha vontade de trabalhar com esporte, né? Falei, cara, já que eu não vou nas 4 linhas, eu vou dentro da modalidade. Fiz pós-graduação em treinamento, fisiologia, me aprofundei na parte de preparação física.
comecei a fazer estágio no Botafogo em 2006, 2005, alguma coisa assim. Foi o primeiro estágio? Foi. Você começou. Você já estava formado quando você começou? Ou era estágio mesmo? Não, era Base. Na base. era base. Era mirim, não era remunerado. Cara, eu fui entregar um relatório no Miésimo, que eu trabalhava no centro esportivo. O coordenador era o Lanceta, na Lanceta. época, Adriano Lanceta. O Carlos Alberto Lanceta, o pai. Do pai. Físico? O pai. Ele era do Bahia, no profissional. Ele foi É. do Não, preparador. ele era profissional, era da base. Era da Ele base. trabalhava com o Joel. Isso, fui entregar um relatório lá da gente do futsal, que trabalhava com o Lucena, o Diego Garcia, um peruano. E quando eu entrei na sala, olharam para mim e falaram assim: ó, o problema tá resolvido. Aí eu fui ser treinador de goleiro do Mirim Sub-13, na época, do Mirim do Botafogo. No campo, não no No salão, campo, no campo. direto pro campo. E fiquei no Botafogo até 2009, Final de 2009? final de 2009. De 2003 a 2009, como treinador de goleiro, Mirim, infantil e cheguei ao juvenil. Juvenil. E dali eu fui pro Sendas. Aí no Sendas eu fiquei um ano, que agora é Audax, né? Fiquei 1 ou 2 anos. E surgiu uma oportunidade de trabalhar na parte administrativa do esporte. E nessa tua transição aí de parar de jogar, estudar e começar a trabalhar com futebol, o que foi mais difícil para você aí no meio disso? Quer dizer, teve a sorte de ter uma orientação, né? O quanto que os professores são Sim. importantes na nossa vida, de falar, Um toque, bater a real, né? Falar, cara, Professor de referência que entende né? e sabe Não, o e tem um mercado. contexto familiar. Sim, Ele entra também nessa história de pai, de mãe. tem. O meu pai, ele sempre falou, cara, assim, você vai jogar futebol, você vai fazer o que quer fazer, mas o estudo vai em primeiro lugar. O estudo nunca vai passar o futebol. Você vê que todo mundo que teve aqui, Tanto que todo mundo que teve aqui, que tem essa história que a gente teve de tentar, de ter que estudar, o quanto que a família bateu perna nisso, né? E todo mundo que a família bateu perna nisso foi. De uma maneira ou de outra foi, né? eu tenho uma coisa que, assim, meu pai, eu lembro claramente que tinha umas brigas em casa, meu pai e minha mãe, brigas assim no bom Sim, sentido. discussões É porque assim, de rumo, né? eu tirava nota baixa no colégio e minha mãe proibia eu ir de futebol. E treinar. E de treinar, alguma coisa. E meu pai falava, olha só, não, ele tem um compromisso com o futebol, né? Vai A gente assumiu o prejudicar. compromisso, vai prejudicar lá e tal. Ele vai treinar, ele vai pro jogo. Ele não vai pra rua brincar, ele não vai ver televisão, ele não vai fazer. Vamos Legal. tirar as outras coisas Bacana. dele. Bacana. Então, assim, o castigo, ele ia. Compromisso, né? Minha mãe tirava do futebol, mas meu pai contornava. Porque meu pai era muito. E eu puxei isso muito justo, muito leal. Então, assim, se é pra estar lá, se você não for, vai prejudicar todo mundo. Então, Você assume um compromisso de treinar, de jogar. treinar. Você não tem compromisso com videogame, né? Com base, Você não tem compromisso é. com um peladinho na Era. rua. O time vai precisar de você, o time precisa de você. E você aí precisa do cortava time. as outras coisas. Cortava as outras coisas, mas eu ia pro treino. E meu pai vencia nessa. Mas aí a rua eu perdia. E além dessa referência familiar, né, que a gente já viu que foi importante e bacana isso, né? Porque assim, tem aquela coisa que o pai corta o futebol mesmo, né? E não tem essa visão, porque a competitividade, né, quando você tá num time que tá competindo, realmente você faz parte daquele processo. Não, e a fala dele, eu lembrei do Luiz Viana, empresário, ele teve aqui. Ele falou que uma família foi no material esportivo, que ele tem contato, para receber materiais. E eram crianças de 10 anos, estava toda a família junto, largou tudo e veio atrás da criança. Ou seja, os pais largaram os trabalhos, a vida dele, para poder viver em função de criança de 10 anos que você não sabe se vai vingar. O futebol tem contrário, muito né? disso Tem muito hoje, né? disso, Hoje, né? o futebol, Por ele... isso que a gente pergunta de família, né? A aposta da família naquela criança é a solução Dos problemas. dos problemas da família. Não é daquela casa, né? Eu tava vendo pai, uma... avó, tio. Eu tava vendo uma entrevista do zagueiro que tá no Atlético hoje, que foi do Botafogo. O Igor Rabelo, não? Não, o outro. Tá de titular agora. Lianco. O Lianco. Eu tava vendo a entrevista do Lianco agora, e o Lianco começou no Fluminense. Ele era do Espírito Santo, ele veio pro Fluminense, né? Ele tava contando isso lá, eu não lembrava disso. E ele fala que bateu 14 anos, e a família também saiu do Espírito Santo, foi pra lá, e a família arrumou uma maneira de ter uma casa
pra alojar a molecada que vinha de fora e cobrava e cuidava de todo mundo e tudo. E os moleques começaram a ser mandados embora, os que estavam na casa. E aí a família perdeu a renda. E o que o Lianco ganhava lá não dava meio que pra família se manter. E ele falou, vamos voltar pro Espírito Santo. Não dá mais, eu vou voltar. Então, assim, com 14 anos, olha a responsabilidade que essas crianças levam quando a família vive 100% aquele sonho ali, né? Se ele não tivesse vingado, imagina. Eu lembro, Sidney, que eu jogava no Bangu, futsal. O time que a gente jogava era o meu, na época, era o back parado, é o João Carlos, que foi zagueiro do Vasco. Sim. Foi pra Bulgária e tal. Sim. Hoje ele trabalha com um jogador. O irmão dele trabalhou com a gente no Botafogo, não é esse? O Flávio. O Flávio, o Flavinho. O pivô do time na época era o Léo Lima. Sim, né? Também que foi jogador. E teve um momento que ali no Fraldinha, pro Pré-Mirim, a gente foi convidado para todo mundo ir pro Vasco, treinar no Vasco. Então eu morava em Bangu e ia treinar no Vasco. E assim, meu pai falou, não vai porque assim, você vai pro Vasco de noite, vai acabar o treino 10 horas da noite, vai ter que voltar pro Bangu e você tem escola amanhã de manhã. Então você vai treinar no Bangu, você não vai pro Vasco, fica aqui que não é a hora de você ainda mudar, fazer essa logística. Fazer essa logística toda disso. Aí o Léo ficou, o João foi, aí depois o Léo foi pro Madureira, enfim, aí eu fui pro Madureira também, mas já acabou que eles são bem melhores do que eu. E numa idade também que às vezes não dá pra tu ficar sozinho, né? Não dá. Dependia sempre do meu pai. Do pai. Tu, quando já tá com 15, 16, né? Você já consegue. E no Bangu ali tinha 2 colegas que moravam no mesmo bairro que eu, a gente ia de carona, minha mãe levava, o pai de fulano trazia e tal. E quando ia para São Januário já começou a mudar, entendeu? Então, assim, tinha alguém para levar, tinha alguém para buscar, e aí complicou. Meu pai falou, cara, ainda não é hora, você tá muito novo ainda para essa aventura. Você contando isso tudo agora e eu vivendo o que eu tô vivendo, né, com o Luca, e não sei se tu sabe, o Luca, meu filho, é goleiro, né? Acho que é ruim pra ele gosta. Ele adora. Isso é bom. Aí, Luca, tá vendo, né? Tá vendo? Depois, quando tu encontra com ele, vocês ficam de resenha. Tá vendo como é que ele te corneta aqui, né? Bom. O Luca começou com esse negócio de jogar na linha, ruim pra cacete, realmente na linha era horroroso. Aí ele é ruim, no gol ele é pior. Ele é menos eu pior. Eu também vivi esse dilema, goleiro e linha, goleiro e linha. Aí ele foi pro gol, aí eu falei, ó, não dá, eu falei pra ele, não dá pra alto nível, mas, pô, tu quer praticar um esporte, você quer evoluir, crescer, não sei o que, ele, porra, eu acho que aí é o caminho, fora da área não vem não, que o negócio tá feio. E ele ele começou pequenininho, começou o goleiro, você sabe que muitas das vezes você consegue desenvolver melhor do que o jogador de linha, né? Sim. E sabe disso muito, muito melhor do que eu. Ele se desenvolveu, tá desenvolvendo. Esse aqui fica cornetando ele o tempo todo, mas quando tinha jogo lá da escolinha dele, lá chamava o moleque pra agarrar. Né? E agora, em agosto, eu tô levando ele pros Estados Unidos. A gente arrumou uma bolsa de estudo lá. Ele tá com 14 anos, vai fazer 15 de outubro. E ele vai pro high school lá. E tá indo como goleiro, né? E eu peguei esse sonho dele de querer ser jogador e a gente transformou pro estudo, né? Aí que amanhã lá nos Estados Unidos ele se desenvolve e vai, aí é outra história, né? Mas a importância, né, do estudo e de entender o nível que você pode chegar também, né? Eu tive muita sorte com isso, né? Porque assim, eu me formei porque eu tinha bolsa na faculdade. Não tive essa oportunidade ou até mesmo uma visão de ir para fora. A gente tem essa visão não hoje. Não sei se nem na época lá tinha isso. Tinha, né? pior que tinha, a gente não sabia. E assim, eu fiz a minha faculdade toda ela com bolsa, né? Legal. Então, assim, e a gente vê que hoje o esporte não é só o alto rendimento, não é só o que vislumbra na televisão, né? Sim. A gente tem outros meios, outros caminhos para te levar a algum lugar que também é importante, né? Não, Seu filho está indo para os Estados Unidos. Sim. Eu fiz a faculdade de educação física jogando, através do futsal, e tem várias oportunidades através do esporte aí no mercado. E você tem também a possibilidade, quem tem um pouco hoje de palavra que eu posso usar educado, que às vezes eu não sou muito educado, não, Luiz? Às vezes? Quando a pessoa tem um pouquinho de entendimento hoje, assim, né, de uma clareza maior em relação à vida,
Cara, hoje você tem atletas aí chegam até os 26, 27, 28, 30 anos jogando uma segunda divisão, ganhando 30, 40 mil por mês, cara. É. Isso é muito dinheiro. Muito. Só que pro futebol parece pouco. Eles acham que é pouco. Agora, imagina você ficar 15 anos da sua vida ganhando 40, 50, 80 mil. Você não tá ganhando os milhões que o Neymar ganha, que o Vini Júnior ganha, mas tu tá com um salário. Tu tá com o salário de um CEO de uma empresa, de uma... Entendeu? Porque a média aqui embaixo, né? Então, assim, É. e aí também tem esse lado que eu costumo falar que as pessoas não tocam muito, que é você pode, e mesmo que seja 15 mil, parceiro, 20 mil, e hoje é já- dinheiro. Agora, só que o moleque que ganha hoje 15, 20 mil, e ele quer ganhar 200 e depois quer ganhar 2 milhões, e ele não entende que com aqueles 15, 20 mil ele poderia já ir investindo, fazendo pé de meia, guardando Com o dinheiro, certeza. né? Tem que saber fazer as coisas, né? Assim, 2% dos atletas profissionais vai ter o salário que tem o Neymar, o Vinícius Júnior, enfim. Você sabe que 98% é a nossa realidade, Sim. né? Quando você fala assim, o cara joga a segunda divisão, ganha 20 mil. Cara, 20 mil é um... Um salário, meu irmão, é um Cara, grande salário hoje no Brasil, desculpa, pelo assim, amor de eu Deus. não ganho 20 mil. Não, eu não ganho 20 mil hoje por mês, então assim, Entendeu? é Então, um belo de um É um salário. belo de salário, é você saber Mas parece aonde pouco, né? parece. Quando a gente Em tá- relação ao Neymar, é né? muito Não, pouco. mas não é em relação a Neymar. É aí que tá, por exemplo. Parece Eu nunca pouco. trabalhei com o Neymar, mas quando a gente tá lá dentro e a gente olha, nós olhamos lá dentro trabalhando um atleta que ganha 20 mil, a gente acha que aquele atleta tá ganhando pouco, porque nós mesmos eu acho que tem um pouco disso. Tem Hoje um a gente tem pouquinho uma visão diferente. Não, a palavra não é preconceito, mas tem um pouquinho de olhar assim, pô, aquele cara ganha tanto, eu tô ganhando 20. É. É muito desproporcional de um limite pro Tu outro. olha o profissional lá que tá lá ganhando 300, 400, eu tô ganhando aqui 20. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, para ganhar 200, para ganhar 400, você tem que fazer alguma coisa diferenciada. Sim. Você não vai ganhar porque você é bonito ou porque você fez. Então, assim, o futebol tem alguma coisa ali a mais e meio que fica numa caixa preta ali. O que que é? Por que que o cara tá ganhando esse valor todo? Mas você fala 20 mil, 30 mil, dá pra viver bem, dá pra. E a gente também tem um outro lado dessa história também, que eu falo que é a questão, né, da falta de preparo dos meninos, da família dos meninos, como a gente colocou aqui, né, que estão aí nos juniores de um grande clube ganhando já também seus 15 mil, 10 mil. Na época do Botafogo lá, o moleque ganhava 8 contos, 7 que eu tô falando, há 10 anos atrás era dinheiro, entendeu? Muito. E aí, o engraçado era que chegava no final do mês, o moleque assinava o contrato. Aí ganhava lá 8 mil por mês. Aí dava 30 dias, ele recebia, ele vinha lá na minha sala lá e falava, pô, você não recebi 8 não, eu recebi 6 e alguma coisa. Eu falei, cara, tem um desconto. Desconto, né? Aí ele, que desconto é esse? Não, é no. Porque ele botou pra gastar 8, ele não botou pra gastar 6 e pouco. Ele já, eu falei, cara, você tem que... Era inacreditável, cada coisa que a gente vivia lá. É Cara, você não, que e- fala que é a favor das escolas públicas terem educação financeira. educação financeira? Sim, Sim. esse negócio de equação de segundo grau não serve pra nada. Tu vai comprar hoje um negócio a juros, você não sabe calcular os juros, você não sabe quanto você tá pagando, você não sabe nada. Entendeu? Você tem que Eu, virar como- matemático no Brasil pra entender isso. Quando eu trabalhava no Botafogo, eu cheguei no Botafogo e fui treinador de goleiros e trabalhava com o Luiz Guilherme. Sim. Goleiro. O Luiz esteve aqui, a gente teve um papo com ele bem Então, bacana. assim, é um cara fora da curva. Totalmente. Assim, pinça ele, joga pro lado que ele não serve do parâmetro do meio. Era um negócio assim, você falou da história Desde pequeno, né? desde os 13 anos. Você falou a história da roupa, eu lembro que tinha empresários atrás dele na época e o cara ofereceu roupa pra ele. Ele falou, cara, roupa eu não preciso, roupa eu tenho. Arruma um emprego pra minha mãe, paga meu curso de inglês. Olha a diferença. E ele ia nesse ponto assim, né? E hoje eu olho assim, talvez essa postura dele foi o que ele não conseguiu seguir onde tinha que ter seguido. E ao mesmo tempo você tinha uns malucos lá, né? Sim. O Gerson, o Sim. Cidinho, Sim, que hoje mora o Cidinho tá na segunda divisão da França. sim. Então, assim, você tem oportunidade. O problema é que, assim, muitas famílias, muitas crianças ficam focadas em querer ser o Neymar, em querer ser o Gabigol. E acaba esquecendo que tem um campo muito amplo de atuação. Cara, queria eu jogar na segunda divisão da França.
É o que a gente tá falando aqui. Chegar ó, de segunda divisão da Espanha. Sim. Você mora na Europa, você tem uma Essa cultura, outra né? cultura, um país organizado. Enfim, Eu conversei com o Cidinho, eu falei, cara, as filhas estão lá, eu falei, esquece, você não volta pra cá, volta meu fazer filho. o quê? Toca a tua vida aí, tu vai fazer o quê no Brasil? Com todo o respeito, sem Sim. nada, o cara morava em Anchieta, com 30 pessoas dentro de uma casa. Sim. Agora tá morando na França. Então o futebol proporciona isso, né? As filhas com uma boa educação. Boa educação e tal. Então, Falando assim, 2 idiomas hoje, tem um caminho fluentemente. grande, não é só o que a gente vê na mídia, né? Neymar, Vini Júnior, tem um caminho amplo. Tem jogador aí que tá na China, no Japão, há 30 anos, Sim. cara, ganhando muito dinheiro e vivendo, falando 2 línguas, 3 línguas, cultura, E não volta mais. e não volta. Se voltar. Se volta, volta com a vida tranquila, entendeu? E a educação financeira é para isso, o cara entender o que ele vai fazer com a grana dele, o que ele vai, aonde ele vai botar, onde ele vai investir, o que ele faz. E aí você tem essa passagem, né, pelo Botafogo. Eu sei que a gente sofreu muito lá, e antes da gente chegar também era um sofrimento danado lá, a O estrutura Botafogo, hoje. acho que, assim, depois que vocês chegaram, deu uma melhorada, mas sempre foi um sofrimento. E tu vê que assim, tu vê hoje a estrutura do Botafogo, Ah, a gente nem quem acredita, dera, né? não, Quem dera, né? A gente tivesse pego essa Bola, época hoje tivesse lá, né? bola. Pô, não tinha bola pra treinar. Não, era eu brabo. lembro, no Botafogo eu comprava meus equipamentos, eu fiz caixote, eu comprei bola, eu comprei. Eu não vou citar o nome dele, não, mas um colega meu jogou recentemente no Botafogo. Hoje é. Ele mora no Rio. E ele falou que ele fez um exame, essa ressonância, que pagou do bolso, o Botafogo ressarcir. Até ontem, ele não tinha recebido, não, tá na justiça. Pagou do bolso. Não, E aí a gente tem essa passagem lá, e depois você vai pro Sendas, e aí, quando é que você sai do campo, dessa coisa de querer trabalhar, né, dentro do campo, e vai para essa parte hoje de eventos cara, ou eu acho que administrativo? eu vou contar uma coisa, acho que ninguém sabe disso. Eu fui pro Sendas, naquela troca, o Jober, que era do Audax Sendas, vai pro Botafogo, e eu vou pro Sendas. E eu tô lá trabalhando no Sendas e tal, aí eu trabalhava também como voluntário na Seleção Brasileira de Futebol de Paralisado Cerebral. E a gente Você treinava pessoal o lá, goleiro, fazia preparação legal, física dos bacana. paralisados cerebral, como voluntário. E como eu não fazia parte de nenhum time de paralisado cerebral, eu fui convidado por um grande amigo meu, o Coronel Miranda, para ajudar a montar o Campeonato Brasileiro de Futebol de 7. Bacana. Em Curitiba, fizemos 2, um em Curitiba e um em Campo Grande. Aí eu fiz esses eventos no período de férias lá do Audax e tal. E esse amigo convidou para trabalhar no judô, fazer os eventos de judô no Brasil. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, não sei, pô, o evento tem um período, o ano tem 12 meses, o que eu vou fazer e tal. Cara, eu tava no Sendas trabalhando, saí do treino, peguei o telefone celular, tinha 3 chamadas não atendidas, eu retornei, aí atendeu da recepção da CBF. Aí eu não sei quem te ligou e tal, falei, tá bom. Aí liguei para uns amigos tá, e liguei pro Carlos Faria. Sim, Carlinhos. Carlinhos, cara, me ligaram de lá, eu não sei quem é, caiu na recepção, não sei o que passa, tu consegue ver para mim? Ele falou, cara, peraí que o professor Américo quer falar com você. Aí o Humberto O Redes, não. Redes, fui na Granja Comari e tal, conversei e tal, fiz tudo. Cara, voltei para casa, desci a serra, feliz da vida. Falei, porra, vou ser convocado. Para ser treinador de goleiro da Da seleção. seleção brasileira. Tinha nada a ver com evento. Nada a ver. Desci a Você tava serra, trabalhando eu lá. tinha o convite para trabalhar nos eventos internacionais do judô, mas eu estava na dúvida, porque o evento Sim. não era uma coisa constante, tem uns hiatos. Sim. E o futebol não, o futebol tinha um salário mensal, tava ali e tal. E não dava para fazer os dois. Não dava para fazer os dois. Você tinha que escolher. E veio esse negócio da seleção, eu falei, cara, bora, vou descer, pô, desci a serra festejando, feliz da vida, liguei pro meu pai, porra. Aí saiu a convocação, meu nome não estava. Aí eu liguei pro Carlos, perguntei pra ele falou, ó, aconteceu, teve que mudar e tal, lá.
Ver aqueles pedidos. Foi o Jober na seleção. Ah, o Jober foi? Tinha ido, é. E aquele ali foi uma grande decepção que eu tive. Eu falei, cara, vou arriscar. Aí eu sentei em casa, olhei, era 2012, eu acho. 2011. Cara, tava vindo o Brasil com a Copa do Mundo, 2014, Brasil com o Rio 2016. Eu olhei e eu falei, cara, acho que eu vou surfar essa onda aqui. Depois eu vou ver o que que é. Não tenho família, não tenho filho. Conversei com minha família, meu pai e minha mãe. Eu lembro, tava na linha amarela, liguei pro coronel, falei, coronel, aquela proposta tá de pé? Tá. Então pera aí que eu já vou te retornar. E fui em Copacabana, sentei com meu pai e minha mãe, conversei. Legal, legal. Meu pai falou assim, cara, vai, você não tem filho, não tem nada. Se der ruim, a gente tá aqui. Se der ruim, a gente tá aqui e o que tu tá ganhando no judô hoje, em 3 meses, você fica até dezembro. Compensa o futebol. Compensa lá e dá jetar e do ano que vem a gente vê o que vai fazer. Aí eu tomei a Maneiro. decisão, aí eu peguei uma carona com o Zé Ricardo, ali no Maracanã, eu falei, Zé, a situação é essa, eu lembro como eu me arrepio. Zé deu a mão e falou assim, porra, um abraço, foi um prazer trabalhar com você, vai lá. Aí eu pedi demissão do Audax e foi. fui pro judô. Aí fiz 3 eventos internacionais, Grande Slam, Mundial de Judô no Brasil. Aí eu falei, putz, agora eu vou descansar. Nada. Emendei um no outro, fui emendando. Até que eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço para a CBV de vôlei. Antes de tu continuar, tem uma passagem com o Zé também legal, o Zé Ricardo, que essa época a galera do Sendras, todo mundo, né, se falava, Sim. se conhecia, o Anthony também Todo tava mundo lá, veio tava lá, todo veio, é. voltou. Teve gente que veio de lá pra cá, daqui pra lá, enfim. E a gente se conversava muito. Criciúma, não? É. Aí o Zé. E pintou uma brecha de trazer o Zé pro Botafogo. Acabou que não encaixou, essas coisas não encaixam, tudo, o Zé não veio. Aí anos depois eu encontro o Zé no Flamengo. Aí o Zé no profissional. Ele foi pro juniores, né? Foi campeão da São Paulo, tudo, aí ele assume o profissional. Aí já no profissional eu chego lá no Ninho do Urubu, sei lá o que eu fui fazer lá. Aí daqui a pouco vem ele falar comigo, eu falei, Zé, que sorte que eu não te levei pro Botafogo. Aí ele riu pra caramba. Tem coisas que você não sabe. O rumo que a vida toma, você não sabe. É igual o que aconteceu contigo, tu tava ali. Não sabia. A ponto de ir pra seleção brasileira e não acontece, você toma uma decisão dessa. Tomei a decisão visando estrategicamente, Sim, porque tinha que 2014. Tinha um mercado sendo construído, né? E quando eu fiz esse brasileiro de futebol de 7, esse coronel já trabalhava com eventos há muito tempo. Inclusive trabalhava para a Confederação Brasileira de Vôlei. Ele falou, cara, assim, não sei o que vai ser. Você tem perfil, você tem. Pode vir que Legal. você vai se dar bem. E eu fiz os eventos de judô, aí fiz o Mundial Militar, fiz Eu joguei o 2011, Jogos Mundiais militares. Eu joguei. Eu fiquei responsável pela montagem das quadras de vôlei do Maracanãzinho e lá da Vila Militar. A gente montou isso, aí eu falei, cara, agora... Aí tu vê, né? Tu jogou esse que teve um no Brasil, Teve né? no Brasil, 2011. Jogou esse no Brasil? Foi o primeiro. Jogos Ganhou? Mundiais Militares. A gente ficou em terceiro sem tomar nenhum gol. Perdeu, né? Vai. Perdemos nos pênaltis. Eu falei, imaginei assim, pô, vou fazer os 3 do judô e vou ficar até o outro, vai aparecer um hiato. Por nada, fui emendando um no outro. Não, foi 2011 Jogos Mundiais, 2013 Copa das Confederações de Futebol, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíada. Aí aí eu fui contratado por essa empresa. Mas esses eram os eventos grandes, mas tinha os pequenos, tinha um monte de coisa, tinha Liga Mundial de Vôlei, tinha isso tudo. E eu fui contratado por essa empresa que prestava serviço para a CBV para ser o gerente do vôlei de praia. Então eu fiz o circuito de vôlei de praia, o circuito nacional de vôlei de praia por 2 anos. E ali, cara, foi a minha meu MBA, meu doutorado em eventos. Porque assim, você rodava cada cidade tinha uma lei, tinha um processo, tinha uma legalização, tinha uma área, você tinha que montar a arena dentro daquela área, nem sempre era na praia. Então você tinha que planejar aquele processo todo, a logística de tirar de um lugar e ir para o outro, e rodando, né? Na época eram 12 etapas no ano, uma por mês. Você rodava o Brasil todo. E eu fiquei ali 2 anos, não fui para a Copa de Confederações. Caiu esse coronel que me levou, ele falou, cara,
não vai vir agora não, você vai segurar um pouquinho aí, porque ele queria me levar para a Copa de Federações, mas ele ia deixar o buraco no praia. Ele falou, não, levou. segura aí que vem. Mas aí acabou que eu fui, em 2014, eu fui para a Copa. Quando eu fui fazer MBA lá na Trevisan, de gestão e marketing esportivo, a aula, aliás, a aula de abertura não, um dos meus professores foi o Baca. E o Baca na época estava começando, tinha organizado o Pan-Americano e já estava começando a entrar também, era 2019, era 2009 isso, 2010, estava nessa Já aí tava para ter, entrando. ia ter já a Olimpíada, ia ter isso e tudo. E o Baca estava envolvido, e o Baca hoje é uma referência, né? A organização de Grande Copa amigo. do Mundo e tudo mais, é um cara. E ele, na aula, ele explicando uma organização de um Pan-Americano, que as pessoas não têm a menor ideia. Por exemplo, vai vir uns cavalos. Meu irmão, tem que passar por quarentena, o cavalo tem que ver negócio de vacina. Tá doido. Aí vem a arma do tiro, o nego acha que é uma arma de ar que o nego leva na bolsa. Então tem que passar pela Polícia Federal, tem que liberar a arma. Não é isso que eu tô falando. Cara, é uma Nas Olimpíadas loucura, eu né? agradeço até hoje que eu fiquei no Maracanã, não tive nada disso, não tinha cavalo, não tinha arma, não tinha... As pessoas não têm Eu tinha ideia. cerimônia, né? Tive cerimônia que foi um desafio, mas assim, A parte de cerimônia, aquela abertura, aquela coisa toda. cerimônia de abertura e encerramento olímpica, cerimônia de abertura e encerramento paraolímpica, o vôlei no Maracanãzinho e o futebol, a fase final no Maracanã. Assim, eu lembro dos cavalos, vivenciei lá não diretamente, mas eu escutava nas Ficava mesas do aquele- lado ali, de transportar o cavalo, não entra, não pode, Anvisa, tudo isso, cara, assim, é um mundo, cara. É um mundo, As pessoas chegam lá, vê aquilo tudo tudo, bonito, ninguém organizado. sabe. Pronto. Não tem a menor ideia, né? Menor ideia de quantas noites sem dormir. E é bem legal, cara, porque assim, você planeja, você vê um monte de coisa, cara. Plano A, plano B, plano C, o que você vai fazer. E a gente brasileiro tem um diferencial que, cara, na hora a gente encontra uma solução dentro dos planos ali, faz um mix. Cara, o negócio sai. É impressionante, cara. Mas Tem assim. alguma história que tu pode Ah, contar? um monte, né, tem vai? um monte, cara. Diz assim. uma aí dessa que. Quando tu achou que ia dar ruim. Cara, pumba. assim, na cerimônia. Cerimônia de abertura do Olímpico, né? O COI tem os requerimentos dele. O atleta tem que entrar do lado direito da família olímpica, que o atleta tem que fazer isso e tal. Enfim, tinha uns requerimentos. E a gente tentou quebrar alguns desses requerimentos pela anatomia do Maracanã. Porque o Maracanã só tinha o túnel norte de entrada ali, Só consegui entrar por um lugar. pelo túnel norte, que era do lado direito da família olímpica. Tinha mais 4 túneis que a gente podia usar e tal. E eram 11 mil atletas. Então, assim, o primeiro ônibus dos atletas que saiu da Vila Olímpica chegou no Maracanãzinho, era 2 horas da tarde. Para a cerimônia de 8 da noite. Então E você faz tinha o- uma holding area faz dentro do o quê com esse Maracanãzinho, mole- com essa então, galera? com comida, com Fica aí, água, espera. com lugar para ele sentar, ar-condicionado, tudo isso. E a gente queria fazer uma operação que ele saísse do Maracanãzinho, pegasse o túnel mais próximo, entrasse no gramado, fazia o desfile e tal. E os requerimentos do COI não deixava, tinha que dar a volta, enfim. A gente foi fazendo, criamos uma operação que eu acho que nunca teve no Maracanã. A gente usou dos 6 portões que o Maracanã tem, a gente usou apenas um para entrada de público, para 45 mil pessoas, porque o outro portão, os 2 portões que a gente usou, ficou para essas autoridades. E a gente negociou com a prefeitura e com o governo 2 ensaios. E a gente queria 2 ensaios com público. E na negociação lá acabou um com público e um sem público. Aí o primeiro com público, a gente, vamos tocar, montar uma operação toda, fecha portão, abre portão, passa E atleta. tudo com voluntários. Os voluntários fingindo que era atleta, é isso? Não, a gente não teve isso, porque a gente não conseguiu A quantidade. 11 mil pessoas, entendeu? Voluntários. A gente seguiu todo o cronograma, Entendi. né? Mas Não exatamente, menor. o desfile era uma pessoa lá com a Sim, bandeirinha com a bandeira. e tal, mas não tinha aquela quantidade, mas a gente operou, fez a operação No dia da Olimpíada, 11 mil atletas. 11 mil atletas. É a quantidade de atletas que tem, vai todo mundo, 10 mil atletas, vai todo mundo. Não, e por um portão só. Cara,
A gente tinha quase 300 ônibus. Os ônibus chegavam, partiam, chegavam. A gente fez um treinamento Tem que com ter os logística ônibus. de onde vai parar os ônibus. Aonde Então, vão... a gente fez um treinamento num domingo de manhã, os ônibus paravam na hoje Rei Pelé, Sim. lá do viaduto da Mangueira, ele vinha parando um do lado do outro, porque eles chegavam no Maracanãzinho, desembarcavam e saía, fazia uma rota. Então, tudo Pra ir isso estacionando. planejado e ia estacionando um do outro para depois fazer a saída deles. Para depois eles ir embora. Porque acabava o desfile, eles entravam no ônibus e ia embora. Então a gente montou o fluxo do ônibus com atleta, com pedestre chegando, o público chegando. E foi muito engraçado, porque no dia do evento, da cerimônia, do dia do ensaio com o público, eu falei pro meu time lá, cara, a gente vai fazer o que tá combinado. Beleza, beleza. Foi e tal. E eu lembro que eu tava na rampa do Bellini, aí eu olhava para aquele viaduto assim da Praça da Bandeira, um mar de gente, e eu olhava, faltava 40 minutos para a cerimônia começar, e eu falei, não vai entrar ninguém. E o meu chefe me ligava, mandando eu abrir o outro portão. Eu falei, cara, não vou abrir outro portão, porque no dia da cerimônia não vai ter esse portão. Vai ter atleta passando. Se eu abrir hoje, eu não vou saber o que vai acontecer. No dia. E ficou uma troca de telefone e tal. Delicadeza. Abre no voo. É isso aí. Aí eu para eu não ser delicado, eu parei de atender. Eu não vou atender mais. Aí me ligou o diretor. Aí eu fui delicado com ele, falei, vamos fazer o seguinte, então eu vou embora, tu vem aqui, opera e tal. E tá tudo certo. Porra, mas você é baixinho, folgado. Falei, deixa eu fazer o negócio. Vamos, fazer o que tá combinado. Aí consegui adiar um pouquinho a cerimônia, conversei com o jurídico, se tinha algum impacto em relação à imagem, porque assim, você falou, não é só aquela pessoa entrando. Sim. O que vai sair na imprensa, o que vai dizer, o que a gente vai contar dessa história, né? E só era convidado, não tinha ninguém que tinha comprado, então assim, a gente não tinha risco nenhum de processo. A gente foi estudando, tinha uns departamentos funcionais embaixo de mim, que a gente orientou para entender o que estava acontecendo. Acabou ali, entrou todo mundo, o show começou. O show começou, tinha gente de fora ainda, mas era cerimônia, era ensaio. Eu falei, cara, tá tranquilo. Fizemos uma reunião, identificamos lá uns 10 pontos de ajuste. A sensibilidade do raio-x do Mengenberg estava o nível máximo, então assim, pegava brinco, pegava cordão, pegava isso. Era o primeiro dia da Força Nacional trabalhando, muita gente veio direto do trabalho com bolsa, com mochila e tal. A gente foi listando lá as coisas, trabalhamos nos erros nossos, e depois, no ensaio que já não tinha público, a menina que trabalhava comigo, a Tininha, teve uma brilhante ideia. Falou, cara, convida todos os fornecedores, todo mundo para vir ver a cerimônia. A gente convidou todo mundo, porque o cara perdeu a curiosidade. Imagine o cara do bar vendendo Coca-Cola, vendo a cerimônia, querendo ver. A gente trouxe esse cara antes para ele ver, então ele assim, na hora... já sei, mas já sei o que está acontecendo, eu vou ficar aqui agora. Não precisa abandonar o posto, então a gente teve essa estratégia muito boa. E a gente trabalhou em cima desses pontos. E no dia da cerimônia, a gente botou todo mundo para dentro com meia hora antes. 20 minutos antes de começar o show, já estava todo mundo dentro, rodando. Foi uma das Tu imagina isso, filho? Não, isso tu imagina isso? Contando aqui, coisa simples, né? Parece. Pessoa que vai com bolsa do trabalho, que vai pegar ali no metal, aí que vai agarrar, que agarra o outro, que tem outra bolsa. Imagina o quanto simples, que isso, né, vai impactando, né? O cara da segurança não sabia se ele podia entrar com a garrafa d'água, não podia entrar. Era o primeiro dia dele ali no trabalho, então sim. Isso pode, não pode? Pode, vai vendo, e a gente foi. E aquilo ali eu falei, cara, replica isso aí para as outras arenas agora, que vai pipocar lá também. Aí, tanto que no primeiro dia do Parque Olímpico teve também o mesmo problema que a gente teve aqui vai ter lá. O mesmo problema vai replicar lá, entendeu? Então, isso assim, é legal também, né? Porque o que testou ali e deu esses problemas, você manda um relatório, vai para os outros e alerta o que deu errado, o que deu certo, enfim. Na Copa do Mundo, o rádio de comunicação era geral, né? Então, assim, eu trabalhava em Salvador e eu escutava a operação de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, quando tinha jogo lá, eu ficava escutando. Então, tu escutava lá, pô, acabou o copo no bar. Eu já chamava a minha menina lá de... cara, acabou o copo lá, vê se tem copo aí. Então, já vai...
Maneiro vai, também. assim, Você vai aprendendo. proatividade no processo, entendeu? Vai entendendo aonde pode dar problema, o que que não pode dar problema, enfim. E véspera de um evento desse, o que é pior? Véspera de jogo como atleta, véspera de jogo como treinador de goleiro ou véspera de evento como organizador? Véspera de evento, como organizador de evento. Véspera de evento. Porque véspera de atleta, tu tá no hotel lá, tu tá conversando, tá aí, tá Vai aqui. ver Ó. o que você treinou sempre. Comissão técnica, você tá na resenha ali, planejando, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. Véspera de evento, cara, você tá rodando o estádio para ver o que que tá acontecendo, o que que tem de... o que que tá faltando. Então, assim, eu saí do Maracanã no dia, na véspera da cerimônia, eu saí no dia de madrugada, 4h30, para estar às 6 de volta. Foi em casa, Fui tomou em um casa, banho e tomei voltou. banho, tirei cochilo, voltei. Por quê? Porque quando eu fui embora do Maracanã, me deu um estalo, assim, eu tava na Radial Oeste, a Rei Pelé me deu um estalo, eu voltei. Falei, cara, será que tem gelo? Será que já estão vendo gelo? Porque não adianta botar amanhã, tem que botar hoje. Aí eu voltei, fiz um tour lá com o pessoal, aí não tinha abastecido, a gente conseguiu abastecer na madrugada. E o caminhão que chegou com os lanches dos atletas lá do Maracanãzinho, não tinha ninguém, o cara entrou pelo Maracanã ali, pela Mata Machado, né? Cara, e o caminhão ficou preso embaixo da rampa do Bellini, tem um buraco assim. Que aí agarrou. O caminhão agarrou, não andava nem para frente nem para trás. E, e a gente teve que solucionar. Então a gente começou a descarregar o caminhão ali, ele diminuiu o Pra peso, dar ele aquela subiu, subida. aí saiu. E saímos de lá às 4 horas, 5 horas. É melhor atleta e comissão técnica. Mas hoje você trabalha com vôlei, Hoje eu tô na CBV, fazendo 3 anos já, mas na área de. na área de competições, na área técnica. Ah, então, aproveitar o gancho, parabenizar a Juiz de Fora, que a licença está lá, a JF subiu, Subiu. foi terça-feira, Segunda-feira Ganhou- foi o terceiro jogo, ganhou de. terça-feira, É. ganhou do Norte 3-2. É isso. E eu E um jogo assisti, emocionante, né? eu assisti porque o André é meu amigo, o treinador do JF Vôlei, Sim. a esposa dele é a Lu, enfim. E eu assisti os jogos. E me teve uma curiosidade lá, grande. Porque o JF, não sei se você viu, colocou quase 6 mil torcedores nos 2 jogos, né? E agora já esgotou, deu até Sim. confusão no ingresso lá para final, enfim. Por que que uma Superliga B não tem o VAR na reta final, por exemplo? Teve lance discutível lá, que não para mim não foi discutível, pisou no último ponto até do 27 e 25, que ganhou de Uhum. 3-1, e tiveram 3, 4 lances em Juiz de Fora no último. E se tem o VAR lá, morria. Por que que não tem na Superliga? Por causa de patrocínio, de receita? Um dos principais pontos é o recurso. Recurso. Recurso tanto de equipamento como recurso financeiro. Porque os hábitos de linha também são da cidade, né? Então a gente tem três divisões, né? A Superliga principal, né? A Superliga B e a Superliga C. A Superliga a gente tinha 6, depois comprou mais 6 equipamentos italiano, sistema italiano, que não tem nada a ver com futebol, né? É completamente totalmente diferente. O sistema o sistema italiano, né? Tem 17 câmeras e eles são ligados em 3 servidores que conectam num computador e ali ele analisa dentro do sistema aqueles lances que são solicitados. A gente adquiriu para essa temporada agora mais 6 de uma outra empresa que é polonesa. Então a gente fez com 18. A Superliga do ano passado ele não teve 100% dos jogos cobertos com desafio, justamente porque a gente não tinha equipamento suficiente para atender Todos todos os os jogos jogos. simultaneamente, translado, Simultaneamente, levar, montar. E a gente começou a identificar o seguinte: toda vez que a gente movimentava o kit, que a gente chama ele de kit, né? Quando ia ligar, a gente desregulado. sempre tinha algum problema. No transporte, a máquina dançou, a placa-mãe soltou, não sei o que, arrebentou, o Sim. cabo de conexão não está mais conectando. Então sempre tinha um episódio de alguma situação. A gente comprou mais 6,
ficamos com 18 kits e a gente dividiu isso na Superliga A, na Superliga principal. Compartilhamos o que dava para compartilhar, exemplo, a gente colocou um kit só em Goiás. Tinha 2 times, ficou um só, rodava para um Mas lado. o transporte era Mais do que perto, avião, puta, viajar, do que mandar. tirar de Minas, mandar para São Paulo. Sim. Então a gente tem isso, a E gente diminuiu esse problema da. reduziu muito o problema, muito. A gente, nessa compra dos 6 kits, a gente identificou também que o formato que foi montado o CPU, aí é tecnologia de REC, horizontal, vertical, foi um formato que também atrapalha o deslocamento, né? Porque esses equipamentos são para fazer o jogo e fica lá no ginásio. A Sim. gente não, cara. A gente monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Então, assim, a Superliga B, ela não teve o desafio por falta de equipamento, falta de recurso. E a gente ficou, além desses 2 pontos, né? A gente teve receio de fazer esse deslocamento. Esse deslocamento. Exemplo, foi Juiz de Fora, foi segunda, né? Hoje Terça. foi Dia segunda 8. ou foi terça? Não Terça, lembro. foi terça. Hoje já tem Maracanãzinho, semifinal. Aí já tem, semana que vem já tem a final da Superliga B, já tem o outro. Então, assim, a logística de jogos é muito grande para você mexer esses equipamentos. E a tua área hoje, quando você fala de operação técnica, é diferente da operação do jogo? Como é que é isso? Hoje a Superliga, os jogos da Superliga, né, ela é gerenciado pelo clube mandante, tá? Então tem algumas operações dentro do jogo que a CBV trouxe para ela, para a gestão dela. Uma delas é a gestão do desafio. Tá. Então a logística do desafio Então o VAR do vôlei é uma contigo. responsabilidade minha, eu Entendi. direciono, a gente contratou uma Montagem, se empresa. der problema, isso tudo que você está falando, você que tem que A resolver. gente contratou uma empresa para fazer essa gestão, para fazer essa operação. Aí o cara monta lá, o servidor não está funcionando. A gente vai monitorando todo esse processo. Tem aí tem uma parte que a parte da arbitragem cuida de mandar o árbitro neutro, né? Tem a logística de viagem das equipes no playoff. Então, assim, acaba a primeira fase, tem os 3 jogos. Aí compra a passagem do primeiro jogo, compra a passagem do segundo jogo, espera o resultado para comprar a passagem do terceiro jogo. Para saber o que. Aí se fala vai com ter o ou clube, não vai. manda a lista, vê o horário de voo, vê o que tem disponível para as equipes, qual é o melhor horário, qual é o melhor aeroporto, para onde vai, como vai, se vai de ônibus, se vai de Então avião. não é a operação do estádio em si, Não. de abertura de portão, Não. de público, Aí entra venda de ingressos, isso não é aí nada disso. entra- É a logística técnica de árbitro, árbitro, equipes. equipe, delegado técnico, Entendi. É mais técnico, né? o sistema de desafio. Aí quando vem para os projetos especiais, né, que eu chamo de projetos especiais, que é final de Superliga, a fase final da Copa Brasil, a Supercopa, a Liga Mundial de Vôlei que vai acontecer no Rio agora, aí começa a parte operacional técnica começa a ficar o maior. Aí eu já vejo logística de hotel, já vejo transporte Entendi. interno, alimentação, já começa a ver mais coisas. E a CBV tem um departamento de eventos que cuida dessa parte de ingresso, de entrada de acesso, tudo isso. Então eu fico mais. Eu chamo de serviços às equipes. Trazer para nossa realidade agora, voltado para o futebol. Antes de trazer para nossa realidade das nossas escolas, só uma pergunta. Você hoje tem algum curso que você conhece, ou que você montou, que você tem? Por exemplo, alguém que quer trabalhar e entender um pouco disso. Existe hoje isso? Eu acho que sim. Tem alguns cursos conceituais de marketing, de gestão de grandes eventos. Gestão de grandes eventos, tem? Eu acho que tem. Acho que tem sim. Mas assim, cara, a prática não. Diferenciada. A prática é. Tem como eu botar 2 pessoas para fazer estágio lá, não? Claro. Assim, para acompanhar. Voluntário. Ver. Voluntário. Tem? Tem. Aí, vou mandar a nossa gerente de eventos, Carol, e vou mandar vocês um dia desses. Estão A falando gente sério. Vai, Fabrício. Tô falando sério. Pô, Cara, com o maior prazer é um do mundo. aprendizado Por exemplo, a gente enorme, tá organizando cara. agora a Você acha VNL. que eu não quero, não? Pra gente trazer experiência pro nossos eventos, que agora você traz pra nossa realidade. Pô, isso aqui. Não, deixa eu ficar Eu quieto. não Pra gente sou não de- brigar. Eu eu não não vou brigar hoje Eu contigo não aqui sou no ar. gerente de eventos. Não, mas você ajuda toda a parte técnica Também do não sou, evento, é mas você. Sim. Então vamos lá. Quem vê árbitro, quem vê horário de início de jogo,
entrada em campo. Isso aí não é organização? Para final da Superliga agora, eu tô vendo Eu não, sessão de eu tô treinamento. falando besteira aqui. Não, mas tá, na cidade do Galo você falou com ele, 1.456 crianças nós colocamos lá dentro com os pais e tudo. O problema que deu. Nenhum, parabéns. Mas eu acho que você Eu pode fui, evoluir. eu fui, Você pode... com todo respeito, eu fui o Gugu. Sim, É isso. Não, ué. não deu problema, mas você não acha bom você... Eu achei que você falou assim, leva e fica pra você, entendeu? Ah, isso aí depois, Eu falei assim, ele vai falar. depois a gente vai Leva. conversar. Depois, ó, primeiro vai. Se vai devolver ou não, depois eu te ligo e falo, meu irmão, dá um sumiço com isso aí. Não. Falando sério, é possível, assim, para não atrapalhar, mas para entender um pouco, ver um pouco disso aí, cara. Eu acho sensacional. E por que não? Depende de vocês, ué. Não, depende É agora porque ele faz dele. algumas promessas aqui, aí chega nos bastidores, depois fala, Luiz, me ajuda daqui. Todas as promessas que eu falei no ar, eu cumpri todas. Tá rindo de quê, meu diretor? Pô, Ele cumpre. aqui, Deixa eu voltar. trazendo para nossa realidade, vai. Não sei se ele ia te perguntar. A gente tem muita demanda de goleiro. Metodologia de goleiro. A gente está para conversar com uma pessoa a respeito. Não é sua área mais, mas Vivi lá. você viveu lá. Por que a gente tem um treinamento de goleiro que é separado, específico para ele, mas a gente não tem uma metodologia? A gente não consegue encontrar alguém que escreveu uma metodologia de goleiro, que dê. Você acha vídeo lá de punho, aqueles treinos, mas uma metodologia de goleiro, por que a gente não encontra? Principalmente para iniciar a escola, o goleirinho que chega na escolinha, não é o alto, não estou falando de treinar Uma o criança Noia. de 8 anos. Entende? Até porque, só mais um adendo antes para passar a palavra. Muita gente da educação física quer estagiar numa escola de esporte. Pô, eu comecei como treinador de goleiro. Imagina, tá rindo de quê, cara? Eu fui professor de escolinha de futsal. Eu fui trabalhar no Barra da Não, porque ele era Tijuca. ruim. Ele foi jogar uma bola com a gente no Eu fui trabalhar. Eu joguei no Barra. No Barra antigo, lá onde era o Vasco Barra, Fla Barra. Então, eu comecei lá em 94, tendo meus primeiros estiramentos chutando bola para goleiro, que eu não aguento chutar. E assim, eu não tinha o que era o treino. Isso já num nível de competição de juvenil. Sim. Mas se o garoto quer começar numa escola de esporte, um estagiário, e o goleiro sempre fica parado ali, esperando, ou então tem que adaptar o treinamento. Cara, por que não tem uma metodologia para iniciante? A gente tá tentando, né? O que você acha? Então, cara, na época que eu trabalhei no Botafogo na base, eu tinha uma proximidade muito com o Altamiro. Sim. E se eu procurar nos meus arquivos, eu vou ver. Eu fiz um livro de iniciação de goleiro, um documento lá extenso, de como preparar o goleiro, não só o goleiro, né, mas assim, especificamente esse trabalho era para o goleiro. Porque assim, o punho, a entrada, a pegada, no meu entendimento, isso é uma consequência do aprendizado motor que ele vai ter em outras coisas, né? Então, assim, eu fiz, aí eu me orgulho muito, eu fiz muito trabalho educativo de base para o cara melhorar a pegada dele na hora que ele fosse ir para o infantil, para o juvenil, para algum lugar. Então, assim, muito trabalho de coordenação motora, muito trabalho de malabarismo, unilateral, bilateral, direita, esquerda, enfim. Eu tive uma escola muito boa do Lucena, do Ricardo Lucena e do Diego. Então, assim, o negócio era voltado para cognição mesmo. E o que você falou, então, assim, rolava um coletivo. Cara, o goleiro é o que menos toca na bola. Então, assim, enquanto é o coletivo aqui, eu tava treinando. O próprio goleiro estava treinando o coletivo, né? A bola tá lá, eu tô treinando aqui, ele aqui. A bola veio, eu parava, ele voltava lá. Aí ia fazendo. Para otimizar o tempo. Para otimizar, e trocava, mandava o outro vir, né? Então, assim, eu tinha essa linha de trabalho que era melhor o cara estar trabalhando comigo do que ele estar participando do coletivo, né? Então, ele tinha, lógico, combinava com o treinador, tinha a parte tática, não, esse é o que eu quero, mas na maioria das vezes ele estava ali treininho do lado do gol. Sim. E quem tá no gol vai pra cá, vem trabalhar. Senão ele fica muito tempo parado. E assim,
2 bolas, 3 bolas, bola de basquete, bola de tênis, bola de... Eu lembro como fosse hoje, cara. General Severiano, acho que já era a época de vocês. Eu peguei umas bolas furadas e comecei a usar procepção. Pisava na bola furada lá, meia vazia, fazia procepção e malabarismo, 2 bolinhas de tênis e troca, vira com cor. Eu lembro que minha avó fez pra mim um tecido, tipo essa cortina aqui, e ela era toda vazada. E eu amarrava lá no Caio Martins e eu chutava a bola, o goleiro só via depois que ela passava pelo. E hoje tem um monte, Hoje eu vejo um monte de tecnologia, o cara bola oval e tudo isso, e eu fazia lá atrás, fazia rampinha a bola. pra bola subir. Cara, eu fiz um monte, criei um monte de coisa, elástico, caixote, trouxe a pliometria, eu fiz pliometria para goleiro do futebol, entrei com a pliometria, já era no juvenil já, porque é muita força. Goleiro é força pura, não tem pra onde ir. Então, assim, a gente começou a trabalhar força, musculação, mas tem, assim, lá atrás, na base, cara, é coordenação motora, psicomotricidade, tudo. Eu lembro que era andar quicando a bola e balançando a cabeça. Ele ia fazendo tudo isso e eu consegui, dentro dos meus pensamentos, criar treinamentos com esse tipo de trabalho, né? Então, assim, ele tava com a bola na mão, jogava a bola pro alto, fazia uma queda lateral, voltava e tinha que pegar a bola no alto ainda, ou com um kick só. Então tinha umas coisas que eu inventava lá a galera ficava doida comigo. E tu vê que isso tudo É criatividade, né? eu ia falar isso. Ou seja, usa a criatividade para desenvolver o treinamento de goleiro, que trabalha a mente dele. Eu não tô falando nem mais do trabalhar o goleiro, trabalha a mente dele para quando ele vai pegar um evento desse, a criatividade que você teve que criar. Você leva para isso também, né? É uma coisa que não é que ele vai pegar uma bola lá para botar, mas você fica pensando tanto em resolver problemas que isso te ajuda lá na hora da tomada de decisão do evento. Me ajudou também, muito né? a parte de planejamento, planejar a semana, vou fazer isso a semana, esse treino aqui. Porque característica minha. Característica minha, eu não gosto de nada de monótono. Me incomoda muito. Então, assim, me incomodava muito repetir o treino de segunda e o de terça. Então, assim, se segunda tinha pegada em pé, na terça já era ajoelhado. Ou sentado, ou de costa, ou de plantando. Alguma coisa diferente tinha. Não era. Eu sempre procurei não repetir o treinamento. Podia até repetir, mas ia dar 2 semanas para frente. Eu sempre procurei não repetir. E aí eu criava, ia inventando, ia vendo, testava comigo, ia fazendo as coisas. E isso me ajudou muito no que eu faço agora, né? Porque assim, criatividade o tempo todo. E me diz uma coisa, hoje, voltando para a área de eventos, que a gente já tá batendo hora, né? Meu diretor fica reclamando lá depois que estoura o tempo, lá fica de cara feia, olha lá a cara feia dele. Aqui, o papo tá bom. Voltando para a área de eventos, assim, que dica que você pode dar para a License hoje, e a gente replica isso para os nossos licenciados, numa organização do evento? Eu sei que você trabalha em grandes eventos, mas tudo é um módulo, né? Mas a preocupação da estrutura da organização, ela podemos dizer que é a mesma, vamos dizer assim. Eu costumo, assim, depois que eu saí dos Jogos Olímpicos, para mim, um evento esportivo é um projeto. É uma gestão de projeto, né? Você vai construir um prédio aqui e amanhã você vai construir outro. Você pode usar algumas coisas, base, mas nunca é igual. A mesma coisa é o evento, né? Você tem dia, tem hora, tem prazo para começar, para terminar e tal. E o que diferencia um evento do outro, né? Na minha concepção, o que você vai entregar para os seus clientes. No caso, você explicou aí, botamos 1.500 crianças na Cidade do Galo. Então, teu cliente são 1.500 crianças. Mais pai e mãe, mais a família. Então, você faz uma conta ali, você vai entender que você vai ter ali, se cada criança levar um pai, já são 3.000 pessoas.
Se levar mais a mãe, 4.500. 4.500 pessoas ali. Então você já tem 4.000 pessoas, clientes para você entregar. Então você tem que entregar o quê? Porra, qual o serviço que você vai entregar para ela? Banheiro, assistência médica, alimentação. E você começa a entender, pô, banheiro, o que vai ser de banheiro? Vou usar o que tem ou eu tenho que alugar alguma coisa? Comida, o que eu vou dar? É o dia todo? É meia hora? São 5 horas? Vou dar um lanche? Vou dar refeição quente? Ah, vou dar comida, vou dar almoço. Cara, tem cozinha. Como é que você vai fazer essa comida? Você vai trazer da onde? Aí começa a entrar os cuidados que tem que ter com a Anvisa em relação à comida. Assistência médica. Quantas ambulâncias você precisa? 1, 2, 3? O evento é o seguinte, quem tem uma não tem nenhuma. Porque se acontece alguma coisa, Quem sai. tem uma não tem nenhuma. Para qualquer coisa. Esse é o lema do evento. Você tem uma, você não tem nenhuma. Porque se essa parar, acabou. Né? Quantos campos você vai usar? Bola. Você bota 1.500 crianças e uma bola, não vai adiantar nada. Você vai ter briga. Então, assim, quantas bolas você vai usar? O que você vai fazer? Vai dividir por faixa etária? Vai dividir por gênero? Tem vai que ser fazer... muito bem planejado. Você tem que entender o que montar o você projeto. quer. Né, como Você tem que você entender falou. para onde você quer ir, o que você quer, entendeu? Ah, é meia hora só, então não precisa de comida. Vai ter água, como é que bebe água? Gelo. Se alguém machucar, tem gelo, não tem gelo, vai trazer gelo. Eu lembro, assim, a Olimpíada, a Copa do Mundo e agora o evento de vôlei é um caminhão de gelo dentro do ginásio. Porque é gelo toda hora, baldão de gelo, o cara leva gelo pro hotel, então, assim, não dá para ficar comprando 5 sacos de gelo A a cada palavra é meia hora. planejamento. Planejamento, você pensar e ver, entendeu? Assim, eu vejo assim. E tudo isso, o que vai diferenciar o teu evento da licença de um evento de vôlei? É a magnitude do processo. Eu tenho 2 equipes de alto rendimento, você tem 1.500 atletas. Esses caras vão dormir 3 dias na cidade, esses caras vão bater e vão voltar. Esse cara precisa comer, almoçar, jantar, lanche, treinar, não sei o quê. Isso aqui só vai ter um lanche. Então, assim, é a magnitude que você vai dar pro teu processo. E planejamento, né? Tem algumas coisas que estão dentro da lei, que é o caso da ambulância, enfim. A ambulância, se vier fazer um atendimento, ela vai sair, vai fazer parceria de ambulância com a cidade, provavelmente é SAMU. Qualquer atendimento na cidade, essa ambulância tem que sair. Não pode ficar. Não pode ficar. Então, assim, vale a pena contratar uma ou você vai usar o convênio? Que se... E corre o risco de ela ter que sair E na hora em que sair qualquer aconteceu o problema. sempre. Lei de Murphy, sempre. Na hora que ela sair, teu evento para, sempre tem isso, né? Então, assim, limpeza, banheiro, aí depende do nível de serviço que você vai querer também pro teu cliente, né? Ah, cara, tem 2 banheiros lá, tá bom, deixa lá, eles se viram. Deixa sujo. Ou você quer que o cara tenha um atendimento, né? O que eu vou oferecer para ele ali de entretenimento? Vou fazer um mascote, eu vou fazer ações com meus patrocinadores, brinde, prêmio de entretenimento com eles. Então você tem um monte de... A gente coisa fez pra esse pensar. evento no final do ano passado na Cidade do Galo, foram 2 dias, né? Cada dia deu 800 alunos, né? Vamos dizer assim. 728. Por dia e mais os pais, né? Nos dias. A gente entregou um evento que foi muito bacana, a gente teve 2 problemas, um foi a chuva muito forte, e que aí não tem controle, e isso prejudicou muito a entrada, né? Porque tinha questão de lama, tinha não sei o quê, e a gente ainda tentou, né? O pessoal do Atlético ajudou muito, botou brita, botou isso, botou aquilo, mas teve problema da chuva. E a outro detalhezinho que me incomodou, que depois a gente se tocou, foi a falta de sinalização do banheiro, de onde estava o banheiro, só. Que aí algumas pessoas, pô, mas tem pouco banheiro. Eu falei, não, cara, lá no fundo tá cheio de Porque banheiro, na entrada mas ninguém tem sabia. ninguém Na sabia. entrada tem entendeu? um banheiro químico. E eles acharam que só tinha aquele. Só que ele estava afastado. Por causa Então, do assim, cheiro de... quando se fala de magnitude, na Copa do Mundo, na Olimpíada, tinha um departamento específico para fazer sinalização. Uma área Só para só para sinalizar tudo. Entendeu? Então, assim, no teu evento precisa disso? Não. Mas pode ter um. Mas Posso ajudar? Pode ter um cara. Eu posso ajudar Então, aquele assim, cara. o teu gerente de eventos, ele vai acumular funções, ele vai pensar na
Porque assim, nos grandes eventos, a magnitude é tão grande, o detalhe é tão grande. Você vai no detalhe de coisinhas que você tem os departamentos específicos para cuidar disso. Então você tem um cara que cuida só do transporte, tem um cara que cuida só de chegadas e partidas, você vai ter um departamento que cuida só de alimentação, você vai ter um cara que cuida só do gelo, só da água, tem tudo isso. Quando você vai para um evento menor, igual a gente vive hoje na CBV, você vai ter um cara que cuida de 3, 4 departamentos. Então, assim, hoje eu vejo final de Superliga, hotel, transporte, treino, logística de voo, 4, 5 departamentos ali está sobre a minha responsabilidade. Então, você vai economizando dentro dos recursos que você tem disponível, né? Se você tiver muito recurso, lá com dinheiro, bota um. O Luiz está emprestando um dinheiro pra gente crescer, Bota não, um para cada lado. Vamos Tem que juros. vamos. É isso. Irmão, obrigado, cara. Papo bom de novo, né? Voa, né? Quando o papo é bom, é gostoso, voa, cara. Foi um prazerzão te receber aqui do fundo do coração. Eu que agradeço. Vou, o nosso diretor aí, ver se ele trabalha um pouco, vai botar aí todas as suas redes sociais, enfim, vai divulgar aí Boa. todo o teu trabalho. Cara, queria te agradecer. Fica aí o recado que você quiser dar, o que você quiser falar aí pro pessoal que curte evento, ou o que você quiser falar aí do teu trabalho, fica à vontade pra gente encerrar hoje. Cara, eu agradeço o convite de vocês. É um prazer muito grande poder falar um pouquinho da minha história, né? Assim, eu tenho muito orgulho da minha história, da minha trajetória. Graças a Deus eu consegui chegar num lugar bem legal, de profissional, pessoal, enfim. Cara, o que eu tenho para dizer é dedicar, criar suas amizades, ser caráter, ter respeito, enfim, com toda a verdade do mundo, cara, em nenhum momento tive raiva de alguma coisa lá atrás. Puta, pra mim, quem perdeu foi o Botafogo naquela época, Verdade. não foi eu. Então, assim, não tem um mago, não tem nada e recado é assim, trabalhar, mão na massa e se dedicar ao máximo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Nada. Obrigado por estar aqui de novo com a gente aqui. Sensacional. O senhor quer Mais falar uma alguma hora. coisa? A gente faz depois. Não, com Você é a certeza. favor de aniversariante, no seu dia de aniversário, ter folga do trabalho, trabalhar de casa, relaxado? Estou a favor. Home office. Vira vereador, Home monta lei. office. Home Vira office. vereador, monta lei. Teu aniversário você Faz vai home trabalhar, office. tá? Não existe essa lei, tá? Muito obrigado mais uma vez. Foi um Faz prazer home office. estar contigo. Meu diretor, muito obrigado por tudo. Lembrando a você que esse é o canal Licença Esportes, um oferecimento do Sistema Gênesis Treino, sistema de gestão tecnológica, gestão completa de tecnologia para sua escola de esporte. E que também é um oferecimento das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos, inclusive é um presente da loja do Botafogo Ó, pro ex-treinador de goleiro da base do Botafogo, vai levar para casa essa caneca obrigado. bacana, exclusiva, você bota a tua aqui, porque você não vai levar a tua. E lembrando que 2025 é o ano do sucesso, é o ano abençoado, e para isso você só precisa fazer uma coisa na sua vida para tu ter o ano abençoado. Clica aí, se inscreva, mais nada, não precisa nem ativar o sininho, não precisa ativar o sininho. Mas se você clicar em inscreva-se, seu ano vai ser abençoado agora. Você tá aí, é uma decisão sua. Se você não apertar esse botão agora, eu não tenho culpa se tua vida não for abençoada, se teu cunhado pedir dinheiro não te pagar, se você chegar em casa e encontrar o Ricardão ou alguma coisa nesse sentido, a culpa não é minha, é Sua. a campanha do ano abençoado. Não custa nada. Por via das dúvidas, aperta aí, se inscreva. Até Não a arrisca. próxima. Não Um arrisca. abraço. Valeu.